Fala galera, aqui é o Drake. E se vários criminosos dominassem a ponte que você está passando, fazendo todo mundo de refém, o que você faria? Esses irmãos aqui vão ter a pior noite de suas vidas. Começamos com um programa de rádio, onde o locutor informa os motoristas para se prepararem, pois haverá trânsito intenso na ponte Tobin naquela noite. Então passamos para os irmãos Eric e Madeleine Daniels, dentro de um carro indo curtir uma noitada, após o cara ter ficado 2 anos em uma missão do exército. Aí ao ver a Madeleine passando a maquiagem, ele questiona se a irmã estava se arrumando para ir atrás de um namorado, e ela responde que não, falando como nem estava interessado em sair. O Eric então fala que quando partiu, a menina não se enchia de maquiagem assim, e a Madeleine diz como ela evoluiu em 2 anos, e que agora estavam crescendo peitinhos nela, e essas palavras são dela e não minha. Ouvindo isso, o Eric pede desesperadamente para que a irmã pare de falar aquilo, mas a moça responde que isso era apenas a verdade. Longe dali, uma presidiária chamada Doc está sendo transportada pela polícia, a caminho de testemunhar contra seus ex-companheiros, e vemos que enquanto o Galote é muito cavaleiro com ela, o seu superior, o Stauffer, o repreende, falando sobre ele pensar na mulher apenas como um pedaço de carne e não conversar com ela. Em seguida, o Stauffer sai para dirigir o caminhão e o Winslow embarca, mandando o Galote se sentar e o cara obedece, só dando o nome do chefe a seguir. Ouvindo isso, a presidiária questiona onde o Winslow tinha arrumado o nome daqueles, sendo que o policial era um idiota, e o cara responde batendo o cacetete na grade dela, dizendo que da próxima vez, a pancada seria na cara da Doc. Ah, e pra quem ficou perdido sob a piada com o nome do policial, é que Winslow em português significa sabedoria. A seguir, vemos alguns terroristas liderados pelo Romeo, se preparando para atacar justamente a ponte Tobin. De volta aos irmãos, a Madeleine fala sobre dirigir o carro do Eric, e ele surpreendentemente a deixa pilotar, parando no acostamento e trocando de lugar com ela. Nessa hora, vemos que os dois estavam indo para a ponte Tobin, e que tanto o furgão dos policiais que transportavam a Doc, quanto os carros dos terroristas seguiam para a ponte no mesmo caminho que eles. Aí depois de trocar de lugar, os irmãos continuam o seu passeio, conversando sobre a mãe deles levar os namorados para casa, e a Madeleine ouvir toda a bagunça deles dois, deixando mais uma vez o irmão enojado, sem querer escutar sobre o que a mãe fazia na sua intimidade. Ignorando isso, a garota pergunta se esse era o motivo dele levar ela para sair, mas o Eric fala como apenas queria passar um tempo com a menina. É então que ele chama a irmã mais nova de Mary, e a garota reclama do apelido, falando como ninguém mais a chamava assim, pedindo para o cara a chamar de Madeleine. Aí, enquanto os dois conversam sobre isso, um caminhão ultrapassa eles, e a Madeleine solta um palavrão, reclamando disso, e o Eric fala como ela é boca suja, dizendo que assim a moça não arrumaria um namorado. Mas acho que essa não é a preocupação dela, né, já que ela disse que não quer um. Mas enfim, nesse instante eles chegam na ponte, ao mesmo tempo que os policiais que transportavam a Doc e os terroristas. Lá os irmãos ficam presos em um engarrafamento por conta das obras à frente, e vemos um controlador de trânsito parar um motoqueiro por conta dos reparos. Só que o motoqueiro fica reclamando, enchendo o saco dele. Em paralelo, o Romeo faz um discurso motivacional, indicando que os terroristas trabalhavam para o governo e tinham se decepcionado, se sentindo traídos em algum momento. Já o restante dos terroristas usam 2 vans para fechar os 2 lados da ponte, depois as explodem, fazendo vários carros serem tragados por buracos abertos pelas explosões, deixando tanto os policiais quanto os irmãos ilhados ali no meio. Então, o controlador de trânsito mostra que estava com os terroristas, aproveitando uma distração do motoqueiro para vestir uma máscara e finalizar o cara com um tiro, enquanto o Eric tenta tranquilizar a Madeleine, ligando para a emergência em busca de ajuda. O rapaz tenta usar a sua experiência militar, falando como os vilões pareciam organizados, mas a ligação não é de muita ajuda. Já os terroristas começam a andar entre os carros, fazendo as pessoas voltarem para dentro dos veículos, ameaçando elas com as suas armas. Vendo aquilo, o Eric começa a ter flashes da sua missão no Oriente Médio, onde vários combatentes rebeldes enfrentavam os americanos, e percebendo como o irmão parecia em choque, a Madeleine fala com ele para trazê-lo de volta à realidade. O Eric então olha para ela, vendo uma outra mulher em seu lugar, que sem demora é finalizada com um headshot, sujando o rapaz com sangue, e logo depois disso, ele volta ao presente, vendo a cara de assustada da irmã. Do lado dos terroristas, o Romeo escolhe uma máscara e vai para fora do centro de controle móvel, tacando terror em todo mundo, liberando um drone e vasculhando os veículos em busca de possíveis ameaças, enquanto o sniper se posiciona em cima do veículo. Nessa, eles identificam um blindado da polícia onde a Doc é transportada, e uma SUV que parecia ser de um policial, e como eles deduziram que aquele carro era de um policial, eu não tenho a mínima ideia. E aí os vilões cercam o furgão, enquanto os policiais lá dentro se preparam para um combate, e o Winslow, junto com o Stauffer, pegam as armas, apontando para fora pelos buracos na lataria, especialmente posicionados ali para os oficiais atirarem. Só que pelas aberturas, os terroristas ateiam fogo nas armas dos policiais, usando um líquido inflamável, e as chamas se espalham pelos corpos do Winslow e do Stauffer. Então, o policial que estava dirigindo o blindado abre a porta desesperado, sendo finalizado a sangue frio pelos terroristas. Já o Winslow começa a se debater com um corpo em chamas, e a Doc pede para o Galote um extintor de incêndio para apagar o fogo dele, mas já era tarde demais. Nessa hora, o Romeo anuncia em um alto-falante que todos ali eram seus reféns, mandando que eles fiquem em seus carros, ou então os terroristas terão permissão para atirar neles. Tudo isso valendo a partir do momento em que ele terminar de falar. O Romeo também anuncia que os terroristas iriam de carro em carro, recolhendo os celulares de todos. Depois o cara para de falar e vai tomar uns remedinhos. Do lado de fora, os vilões vão até o carro do policial e o encontram usando o telefone para informar a situação aos superiores. Por isso, 2 dos terroristas tentam tirá-lo à força, mas antes que consigam, um outro refém sai do seu carro armado, acertando a cabeça da Sierra e sendo respondido por um tiro de sniper bem no meio da testa.
testa. Logo, a bandida se levanta sem nenhum ferimento, porque a máscara dela segurou o disparo, já que era a prova de bala. E a seguir, os terroristas pegam um policial e o colocam amarrado no porta-malas do seu próprio carro. Longe dali, a polícia está se mobilizando para ir até a ponte, com helicópteros e tudo mais. Mas na ponte, os bandidos andam entre os carros pegando os celulares dos reféns e prendendo as mãos deles no volante. Enquanto isso, o Eric e a Madeleine se preparam para serem abordados, e o rapaz fala que a irmã deveria entregar o seu celular, mas ela decide ignorar ele e esconder o telefone embaixo da perna. Aí logo, um terrorista de codinome Tango surge ali para recolher os celulares, e por alguma razão, o Eric liga para a mãe falando que ia tirar a irmã dali antes de entregar o seu telefone. Então, o terrorista questiona onde estava o celular da Madeleine, e ela responde que o irmão a tinha levado para dirigir, fazendo com que a moça deixasse o celular em casa. A princípio, o Tango não acredita naquilo, mas o Eric confirma o papo dela, e o bandido percebe como a história realmente fazia sentido. Segundo o pensamento dele, o Eric fez isso para a garota focar mais no trânsito, então ele só prende as mãos dos dois no volante, e sai para ir até a próxima vítima. Aí, quando o terrorista se afasta do carro, o Eric desloca o seu polegar para soltar as mãos, indo atrás do Tango e finalizando o bandido no momento em que ele estava distraído abordando o cara. E ao fazer isso, ele tem flashes do seu tempo no exército, onde ele resgatou uma moça muçulmana de um homem armado. E no presente, vendo tudo aquilo, o refém fica um pouco preocupado, repreendendo o Eric por ter finalizado o bandido, pois agora várias pessoas estavam em risco. Porém, o ex-militar não se importa com aquilo, vendo uma tatuagem no braço do Tango, mostrando que ele era um mercenário que trabalhava para o governo americano. Depois, o rapaz pega os equipamentos do Tango e joga ele da ponte bem na água abaixo deles. E esse maluco aí foi muito mal treinado, porque mesmo que a história da Madeleine fizesse sentido, o Tango tinha que no mínimo ter revistado a garota, já que no carro existem milhares de lugares onde ela poderia ter escondido um celular. Mas ele nem precisava se esforçar tanto. Se o terrorista simplesmente a fizesse sair do carro, encontraria o telefone dela escondido debaixo da perna. Mas continuando, em paralelo, a Doc pede ao Galote uma arma para ajudar a enfrentar os bandidos, dizendo que eles estavam ali para impedi-la de testemunhar. É então que o Galote mostra estar do lado dos bandidos, tendo se vendido para eles. Aí ele abre a porta do furgão para os bandidos, e o Echo surge, falando algo sobre a Doc ter traído eles. A seguir, o cara pede a arma do Galote, e a prisioneira avisa que no momento em que o policial entregar a arma para os terroristas, ele estará assinando o seu atestado de óbito. Mesmo assim, o Galote entrega o fuzil, indo com os bandidos até onde estava o Romeu. Lá o líder dos bandidos agradece ao policial, e diz que tinha mais um trabalho para ele, e o Galote se coloca à disposição. De volta ao furgão da polícia, um dos terroristas entra no veículo recolhendo a arma do Winston para a Doc não pegar, mas assim que ele se vai, a moça rouba as chaves do corpo do policial. E é aí que eu te pergunto, por que ela não pegou a arma dele antes do terrorista? Então, o Romeu pede um check dos criminosos do lado de fora, no momento em que o Eric volta até a irmã, soltando as mãos dela e falando para a moça agir como se ele nunca estivesse estado ali, além de fingir estar com as mãos ainda presas. Depois, um velhinho em um caminhão de guincho incentiva o Eric a acabar com os terroristas. É nesse instante que o Romeu entra em contato com o Tango pelo rádio, e o Eric demora a responder, mas finge ser o bandido, respondendo sobre ali estar tudo limpo. Na sala de controle, a demora dele não passa despercebida, e o Kilo fala como o Tango era problemático, reclamando do fato dos policiais já estarem em cima deles, e o Romeu não fica nem um pouco feliz com o comentário, afirmando que aquele era exatamente o seu plano. Aí eles conversam sobre haverem vários helicópteros perto da ponte, e o líder dos terroristas liga para a emergência, falando sobre o local estar sob o seu domínio, e sendo transferido para o inspetor Terry Grimes, o responsável por dirigir as negociações. Para ele, o bandido reclama dos helicópteros estarem próximos demais, ouvindo do policial que ele os faria recuar, e o Romeu responde que faria isso pelos caras, pegando lança-foguetes e abatendo uma das aeronaves. Isso deixa o Grimes bastante nervoso, e ele liga para o Romeu novamente. Só que o bandido nem o deixa falar, gritando sobre aquilo mostrar que eles não estão pra brincadeira, e sobre os criminosos serem muito bem treinados. Em seguida, ele desliga na cara do oficial, começando a transmitir ao vivo para todos os Estados Unidos. Nessa transmissão, o jovem dá um recado, dizendo que logo ele seria tirado do ar, mas as pessoas poderiam ver uma transmissão que ocorreria às 9 horas da noite, entrando em um site. E aí, ele dá um tiro na testa do Galote para mostrar como deveria ser levado a sério. Depois, o Romeu fala que o país prendeu injustamente seus companheiros com acusações falsas, por conta do testemunho de uma traidora. Então, o terrorista pede que o Pentágono libere os documentos que mantinha em sigilo e liberte os seus companheiros em troca do pessoal da ponte, pois os soldados eram heróis de guerra e não criminosos. Em outro ponto da ponte, a Madeleine está assistindo a tudo no seu celular, quando o Eric pega o telefone do motoqueiro finalizado e liga pra ela, falando sobre a luz do celular da moça estar refletindo como um farol. Aí ele a manda esconder aquilo, ficando sabendo da transmissão ao vivo do Romeu. Longe dali, o terrorista toma mais alguns comprimidos, quando Grimes liga pra ele novamente, tentando libertar os reféns, falando pro bandido ficar apenas com a Doc, já que o problema dele é com ela. No entanto, o Romeu não aceita fazer isso, mandando o policial se apressar em atender às suas exigências. E de volta ao Eric, a Madeleine informa a ele sobre a Doc e sobre onde ela está. Bem na hora em que o velho do caminhão guincho, chamado Joey Kozak, avisa ele sobre os terroristas estarem se aproximando. E o Joey também é um ex-militar. E o Eric retribui a dica soltando as suas mãos. Depois o rapaz vai até o furgão da polícia usando a máscara do Tango, passando pela mira do sniper que pensou que o cara era um deles, e por isso o bandido não atirou. No veículo dos oficiais, o Eric deita um outro terrorista e fala com a Doc, descobrindo sobre o Romeu ter sido o mais jovem oficial desde o Vietnã, que depois foi para o setor privado e começou a finalizar civis do Oriente Médio sem compaixão. E esse foi o motivo dela ter decidido sair e dedurar os caras. O Eric então
então ignora o fato dela também ser uma criminosa, contando que queria juntar forças com a mulher visando tirar sua irmãzinha daquela ponte. Então ela aceita a proposta, mostrando que tinha usado as chaves antes para abrir as algemas, porém a chave da porta da cela não estava ali, e o Eric decide improvisar essa parte. Aí ele coloca o corpo do Stauffer em cima da buzina do furgão, chamando a atenção de um dos terroristas, e o plano do Eric era ficar escondido e atirar no cara sorrateiramente. Mas na hora H, a Sierra entra na frente sem querer, levando o disparo pelo outro bandido. Isso alerta os terroristas sobre a presença do Eric, iniciando uma caçada por ele. Então, vendo que o caldo entornou, o rapaz volta até a irmã, tirando ela do carro para levá-la a um lugar seguro. Enquanto isso, o Romeu ordena que todos o encontrem, mandando uma mensagem pelo rádio, sabendo que o Eric iria escutá-lo, ameaçando não só o cara, como as pessoas junto com ele. E isso aqui não faz sentido nenhum, né? O Romeu deduziu que o Eric estava finalizando seus homens porque tinha algum ente querido na ponte. Era mais fácil ele pensar que era um policial ou algo do tipo que tinha achado um jeito de chegar até ali, ou já estava na ponte antes das explosões. Agora, sobre o que o Eric está fazendo com a justificativa de que queria proteger a irmã, também é uma desculpa bem fraca, pois iniciar uma troca de tiros como ele estava fazendo, não só põe a vida das outras pessoas na ponte em risco, como a da própria irmã também. Mas enfim, logo os bandidos encontram o corpo do terrorista finalizado pelo Eric, indo até a Doc para extrair dela quem é o responsável por aquilo. Porém, a mulher se recusa a dizer, e o terrorista interrogando ela perde a paciência, abrindo a cela para agredi-la. Só que o homem não esperava que a mulher estivesse com as mãos livres, e a Doc finaliza o cara, fugindo do furgão. Em outro ponto da ponte, o Eric acerta a máscara de um terrorista, e depois vai até lá finalizar o serviço, mas percebe que estava sem balas, e aí ele tem que baixar a porrada nele. Depois, os terroristas se lembram que possuem um drone, usando equipamento para encontrar o Eric. Porém, o rapaz destrói ele com as próprias mãos, e o Romeu manda o Kiro liberar um outro equipamento, enquanto a Sierra fica no canto, grunhindo de dor do tiro da perna que levou. Então, a Madeleine vai até o irmão, dizendo que eles tinham que sair dali urgentemente, e o cara vê a moto caída, resolvendo usá-la para pular da ponte. Em simultâneo, a Doc chega até uma escada, onde ela é seguida pelo Sniper, entrando em uma luta corporal com ele. Inicialmente, a mulher leva a pior, sendo jogada para todos os lados, mas a Doc se recupera arrancando a máscara do terrorista, e finalizando ele ao sufocá-lo com uma corrente. Nessa hora, o segundo drone do Kilo a encontra, e ela responde dando o dedo do meio para o equipamento. Aí um terrorista, de codinome Foxtrot, a encurrala com a sua metralhadora, mas para a sorte dela, o Eric e a irmã fazem um barulhão ao ligarem a moto, chamando a atenção dos bandidos que respondem com chumbo. No entanto, em uma cena típica dos filmes de ação, o rapaz desvia de todas as balas, chegando perto da beira da ponte. Porém, antes do Eric ter a chance de pular, uma outra explosão acontece. E foi o Romeu que tinha se irritado com a fuga e apertado um botão no centro de comando. Vendo o que aconteceu, os outros terroristas não se sentem nada felizes com aquilo, achando que o cara pirou de vez. Por isso, eles ficam querendo sair da ponte o mais rápido possível. Só que o Romeu os convence a continuar o serviço, falando como só podem sair dali depois de recapturarem a Doc. Aí eles voltam para a missão primária, achando que a Madeleine e o irmão estavam finalizados, sendo que os dois estavam são e salvos pendurados na borda da ponte. Distante dali, o inspetor Grimes vê a explosão e implora para que o governo obedeça o que o Romeu quer. De volta aos irmãos, eles chegam na parte de baixo da ponte, onde estariam a salvo. Porém, ali estava cheio de bombas plantadas pelos terroristas. É então que o Eric entra em parafuso, desesperado para tirar a irmã dali. Enquanto a Madeleine fala que o cara deveria ajudar todos os reféns, dando uma de herói. Inicialmente, ele se recusa, dizendo que não se importava com eles, e a única pessoa importante para o Eric é a irmã. Então, o ex-militar conta sobre a sua última missão no exército, dizendo que tentou salvar uma jovem de ser forçada a se casar com o senhor da guerra, mesmo com o seu comandante falando para ele não se meter nisso. Nessa hora, voltamos ao passado, para ver o Eric levando embora a moça, quando o senhor da guerra sacou uma pistola e deu um tiro nela, sujando o militar com o sangue da jovem. Isso traumatizou o rapaz, e ele ficou falando sobre não deixar isso acontecer com a irmã. Porém, a Madeleine dá um gás no irmão, convencendo o rapaz a salvar todos na ponte. Já o Romeu faz um pronunciamento no megafone, dizendo para mais ninguém tentar sair dali sem a sua autorização, ou terminaria explodido como os irmãos. Em paralelo, o Eric decide pedir ajuda do Joe, por isso ele e a Madeleine sobem até a parte de cima da ponte. Lá um cara chamado Ozzy se oferece para esconder a moça em seu carro, enquanto o rapaz vai completar a missão. E a princípio, o cara fica meio assim em deixar a irmã ali, mas ao ver uma cadeirinha de criança no banco de trás do carro, ele decide deixá-la, dando uma arma para o homem proteger a Madeleine. O Ozzy também entrega o seu celular para ajudar o Eric na sua missão, e depois ele se vai. Mais à frente, o Eric está andando entre os carros, quando a Sierra se prepara para acertá-lo com um tiro, sem que o cara perceba a presença dela. Mas por sorte, a terrorista é atingida pela Doc antes de disparar. Aí, outros terroristas surgem, iniciando o tiroteio para capturar a Doc, enquanto o Eric vai sorrateiramente até o caminhão guincho. Ouvindo os disparos, o Romeu fala pelo rádio como precisava da mulher com vida, e os terroristas reclamam, falando para ele tentar ir capturá-la com as próprias mãos. Por isso, o cara sai da sala de controle móvel, pegando a mulher de surpresa e colocando ela para dormir. E não é possível que nenhum inocente foi de base com uma bala perdida. Eles trocaram um tiro no meio dos carros cheios de reféns o tempo todo. E detalhe, galera, tá geral com as mãos presas no volante. Mal dá pra se esconder ou fazer muita coisa. Mas voltando à sala de controle, descobrimos que o site dos vilões tinha mais de 47 milhões de visualizações. E a Doc fica sabendo que o Romeu está com câncer no cérebro, do tamanho de uma bola de golfe. E por isso que ele tá tomando remédios. A mulher então fala sobre o que ele estava fazendo ser uma loucura. E o Romeu fica bem puto, dizendo para realizar bem o seu papel se não quisesse que aquelas pessoas sejam finalizadas. Já o Eric chega até o Joey, onde o cara conta sobre a ideia
ideia de usar o guincho para descer e chegar até as bombas, desativando elas. Lá embaixo, ele começa a desativar os dispositivos explosivos, quando 2 terroristas se aproximam do caminhão guincho e percebem que uma corda estava saindo do veículo, levando para fora da ponte. O Joey também percebe isso, indo para fora e tentando ganhar algum tempo para o Eric, mas os bandidos não são burros, e a corda faz eles suspeitarem que os irmãos ainda estavam vivos. Aí, um dos terroristas sai de perto para checar ao redor, e o Joey aproveita a chance para atacar o outro bandido quando ele se distraía, furando o cara bem na poupança. Porém, logo o vilão se recompõe, esfaqueando o velho no pescoço, e o Joey fala como desejava que o Eric finalizasse aquele vilão à cegueira, deixando ele bem irritado, e por isso o terrorista esfaqueia o veterano mais algumas vezes, fazendo ele ir de base. Logo, outro mascarado retorna, alertado pelos gritos, e vê o que aconteceu, saindo atrás da Madeleine para fazê-la de refém, pois se o Eric ainda estava vivo, ela também estava. Então, o terrorista chega até o carro onde estava a garota, perguntando quem era ela, e a Madeleine responde que era uma simples babá. Contudo, o bandido não acredita nela, e ao ver um corte na testa da garota, arrasta a Madeleine para a sala de controle, onde a entrega para o Romeu. Lá, o líder dos vilões a faz falar no megafone e pedir socorro para o irmão, na intenção de atrair o Eric para o local, mas a garota é bem corajosa, falando para o rapaz acabar com os terroristas. Por isso, o Romeu toma o microfone dela, dizendo para o Eric aparecer, ou a sua irmã seria finalizada. Desse modo, o ex-militar desativa todas as bombas e se apressa em chegar na sala de controle móvel, parando apenas para entregar algo para o Ozzy, falando que precisava de uma distração. A seguir, ele se entrega para salvar a irmã, bem às 9 horas, quando o Romeu prometeu iniciar a sua transmissão. Nesse instante, o Pentágono, seguindo as súplicas do inspetor Grimes, resolveu entregar os documentos exigidos pelo Romeu. Por isso, o terrorista ameaça a vida de Madeleine, forçando a Doc a ler um depoimento escrito por ele, apresentando os mercenários ao vivo. A mulher também é forçada a ranquear os feitos dele, lendo sobre os soldados serem verdadeiros heróis americanos, injustamente condenados, e acusados de crimes de guerra, terminando ao falar que ela seria finalizada como uma terrorista. Em seguida, o Romeu se vira para finalizar a Doc, mas antes que ele faça isso, o Eric o interrompe, se apresentando para a câmera. Um dos terroristas então o repreende, mas o Romeu diz para ele continuar, se mostrando interessado no que o rapaz tinha a dizer. Então, o Eric começa a falar que eles podiam realmente ser inocentes e blá blá blá, tudo para ganhar tempo enquanto ele desloca o polegar de novo para soltar as suas mãos. E o polegar desse cara aqui é de plástico, né? Nessa hora, o carro do Ozzy explode, distraindo os terroristas, e o Eric aproveita isso para começar uma luta contra o Romeu, ao mesmo tempo em que a Doc golpeia o Kilo, liberando as suas mãos, e depois ela foge dali com a Madeleine. Já os dois militares continuam lutando, e o Romeu saca sua pistola, e durante essa briga, o Eric consegue apontar a arma para o Kilo, disparando um tiro e finalizando o cara. A seguir, o rapaz consegue desarmar o vilão, indo para o mano a mano com ele, e trocando alguns golpes, antes do Romeu conseguir recuperar a sua arma caída no chão, disparando contra o Eric. E caramba, o Romeu consegue disparar pelo menos umas 2 vezes a uma distância de 1 metro, e consegue errar todos os disparos. É impressionante como é que ele conseguiu uma promoção para se tornar o mais jovem oficial do exército americano desde a guerra do Vietnã, tendo uma mira tão ruim assim. E eu vou colocar essa na conta do tumor cerebral, porque só com essa desculpa para um mercenário treinado igual a ele errar um alvo a essa distância. Mas enfim, o Eric se abriga dentro do centro de controle móvel, onde ele encontra uma pistola caída e revida os disparos. Nessa hora, um outro terrorista que tinha saído para checar a explosão do carro do Ozzy retorna, e o Romeu manda o cara dar a volta no carro e ir pela frente para encurralar o Eric. Contudo, o rapaz estava ligado, finalizando o terrorista. Só que isso dá tempo do Romeu entrar no centro de controle, e ambos os caras apontam suas armas para o rival. Do lado de fora, a Doc e a Madeleine fogem dali, mas são seguidos pelo Foxtrot, que dá um tiro na presidiária. Porém, antes dele disparar uma segunda vez, o Ozzy surge finalizando o terrorista. E para a sorte da Doc, o disparo do bandido apenas acertou a sua barriga, e ela iria viver mesmo com o ferimento. Já a Madeleine fica muito agradecida pelo Ozzy ter aparecido no momento certo. Aí nós voltamos para o centro de controle, para ver o Eric sendo surrado pelo Romeu. E como chegamos a isso, ninguém sabe, porque da última vez em que os dois apareceram, eles estavam em um impasse, um apontando a arma para o outro. Eu só sei que o mercenário para de bater, ouvindo do jovem que ele desativou todas as bombas embaixo da ponte. É aí que o Romeu mostra ter um plano B, abrindo a porta de um armário e mostrando explosivos o suficiente para tornar a ponte num grande show de fogos. Com isso, o mercenário ameaça explodir tudo, finalizando eles dois e os reféns dentro dos carros, caso o Eric não traga a Doc para ele. Assim o rapaz vai até ela, explicando a situação, e descobrindo que a Doc tinha finalizado algumas detentas dentro da prisão para proteger uma moça que não tinha como se defender sozinha. Aí após esse relato, a Doc resolve se entregar, mostrando que apesar de tudo tinha um bom coração, ou não, pois aquilo era uma armação dela e do Eric, visando tomar o detonador das mãos do Romeu. Mas eles não têm sucesso, e o cara chama um barco pelo rádio, depois pendura uma corda na parte da ponte que havia se partido, e salta para fugir. Rapidamente, o Eric corre até o centro de controle móvel, jogando o veículo atrás do vilão, e pulando fora do carro no último instante. Aí, ao vê-lo caindo sobre ele, o Romeu aperta o detonador, explodindo o veículo e levando só ele junto do barco de distração. E essa aqui foi uma das mortes mais toscas que eu já vi, tudo muito mal planejado. Seria muito melhor se o Romeu tivesse descido pelo lado da ponte, por ali o furgão nunca cairia em cima dele. Mas enfim, após isso, todos os reféns ficam são e salvos. E também ficamos sabendo que os documentos que o Pentágono tornou público devido às chantagens do Romeu, que 4 ex-militares condenados foram libertados. E encerramos um tempo depois, vendo Eric e a Madeleine buscando a Doc na prisão, porque a mulher foi inocentada das acusações, devido aos seus atos de heroísmo. Fala galera, o que vocês fariam no lugar do Eric? Me contem nos comentários. E
se vocês quiserem ver outros vídeos como esse aqui, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.